Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Álvaro, vamos lá para mais uma aula. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouco mais da química farmacêutica, a gente vai focar sobre a parte de como essa química farmacêutica está envolvida na produção de hipnóticos e sedativos, né, no caso. Lembra, né, aquela farmacologia de hipnóticos e sedativos? E a gente sabe, né, só para textualizar rapidamente, né, sobre esses hipnóticos sedativos, que eles são depressores gerais ou não seletivos do sistema nervoso central. Assim mesmo, a gente tem que ressaltar também importante as reações adversas que esse tipo de medicamentos, o grupo farmacológico vai provocar, como é a sonolência, a letargia, ressaca, coma, levar o paciente a coma e até a morte, isso no caso de uma overdose desses medicamentos. O uso prolongado ele também vai provocar dependência física e psíquica, né, no caso. E eles vão tratar o que, galera? Eles vão tratar basicamente o sono, né? Eles vão tratar, se for no caso dos hipnóticos, né? Tratar esse sono, né? E o que é o sono? É um estado fisiológico cíclico, a gente dorme através de ciclos de sono, né? Na qual vai misturar dois tipos de sonos, que a gente vai falar bem rápido, né? Sobre eles. Um deles, no caso, e a gente, de acordo, né, com os estudos, tem separado eles em que? Em sonos, no caso, quatro tipos de estágios, principalmente. Mas como a gente sabe esses quatro tipos de estágio? Porque a gente vai fazendo, no caso, através de exames como eletroencefalograma e movimentos oculares enquanto o paciente está dormindo, que a gente chama de REM, pela sigla em inglês, tá? Com isso, a gente descobre que temos quatro estágios, né? No caso, temos quatro estágios presentes, um estágio 1, 2, 3 e 4. Mas qual que é a diferença desses estágios? O primeiro estágio, o estágio 1, acontece aos 10 minutos, sabe aquele sono que você pega, né? Esse estágio de 10 minutos. Depois de 10 minutos, ele vai passar o estágio 2. Para esse estágio 2, já começa a andar um sono lento. E isso somente vai acontecer entre 30 a 60 minutos após o estágio 1, né? No caso, que é o estágio 2. Todos esses estágios a gente chama estágios não REM, que não tem movimentos oculares. Se você alguma vez começa a olhar, então eles vão cumprir-se, depois desses 30 a 60 minutos, eles vão ir para o sono, o estágio 3 e 4. Esses estágios 3 e 4, obviamente, eles vão ter que passar 90 minutos aproximadamente para eles passarem já para o quê? Para o sono REM. Esse sono REM já é aquele sono na qual tem movimentos oculares rápidos. É aquele quando você vê a pessoa, né, que está movendo os olhos. Isso você não consegue nos primeiros momentos que você dorme. Você não tem movimentação desses olhos. Então, através dessa movimentação, você fala que tem o sono REM. E a partir disso, vai passar uns 10 a 20 minutos aproximadamente e se completa o que a gente chama o primeiro ciclo do sono, que é não REM-REM, porque ele envolve tanto aquele sono que não tem movimentos oculares e aquele que tem. Tudo isso é um ciclo, normalmente, depois se reinicia tudo. Observa quanto tempo passou para você obter um ciclo de sono, tá? Beleza, pessoal? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os benzodiazepínicos, no caso de hipnóticos. Nós observamos através, no caso dessa imagem que eu estou colocando para vocês, para encaixar aqui bem certinho, né, os benzodiazepínicos caracterizados, né, por essa estrutura molecular que você pode observar. A gente vai descrever e falar um pouquinho sobre ela, sobre como através desses benzodiazepínicos nasceram, né, e nascem atualmente a maioria de medicamentos que são hipnóticos e como química farmaceuticamente a gente trabalha para essa melhora deles, ou como saíram os que normalmente conhecemos, né, no caso. Então, se você observa por aqui, né, observa que como que é constituído totalmente, são 3 unidades, você pode ver, a gente coloquei A, B e C, na qual é a ligação, no caso, uma somatória de um anel venceno, que é estrutura A, né, pode conferir aqui, seguido da estrutura B, que é um anel diazepínico, né, que está composto por 7 membros, tá? Ou seja, 7 estruturas, obviamente entre carbonos e nitrogênios, conforme observa na figura. E
temos a estrutura C, que ele chama um substituinte 5-arila, tá? Que está presente nessa estrutura, que também cumpre um papel importante, porque conforme isso se observa bem, no caso, as mudanças nas atividades hipnóticas e sedativas, né? Tanto que a unidade A e como a B, elas conformam o grupo farmacofórico, viu, pessoal? Então, o que a gente fala aqui? Se a gente substituir nos radicais no carbono 6, 8, 9 do anel benzodiazepínico, aqui, observa aqui o 6, o 8 e 9, o que vai acontecer se eu fazer isso? Ela vai ter uma diminuição na atividade hipnótica desse sedativo, né? No caso, desse benzodiazepínico. Agora, se a gente já mexe na unidade B, né? Na unidade B, o anel diazepínico, no nitrogênio e no carbono 2, né? No nitrogênio e no carbono 2, nós observamos que isso também vai provocar um aumento da afinidade. Afinidade no sentido da ligação com o receptor, né? Porque ele vai precisar também de um receptor, esse medicamento, para poder se ligar. Então, isso observa como que se trabalha, né? E isso nos exemplos a gente vai ver bem claro. Assim também temos a substituição no anel V no carbono 3. Aqui é o carbono 3, né? O radical 3, é a substituição. Que isso que acontece? Isso aumenta a excreção. Dependendo do que você vai colocar ali, isso aumenta a excreção desse medicamento, para ele não ficar muito tempo. E isso é um favorecimento grande no caso desses benzodiazepínicos, quando a gente compara eles no uso com barbitúricos, já que os barbitúricos eles tendem a se acumular, eles têm uma excreção muito baixa. Ou seja, obviamente, em pacientes que estão utilizando há muito tempo. Já os benzodiazepínicos não, né? E sabemos por quê? Porque tem a substituição no carbono 3 da unidade B. E a mais importante, olha, é a substituição no carbono 7, no receptor 7, que está aqui, do anel benzeno, né? Aqui mostrando para vocês. Isso vai fazer com que aumente a atividade desse benzodiazepínico. E isso aí é alegria para todos nós, né, pessoal? Então, se observa isso, a parte químico-farmacocinética, farmacêutica, desculpa, pessoal, é essa daqui. É assim que se trabalha e se modifica esses medicamentos. Com isso, a gente pode saber que todos os medicamentos que saíram, que nós encontramos aqui, né, até a gente vai fazer, vamos fazer já melhorar, né, nosso mapa mental. Tá? Observando aqui, né? Depois eu vou terminar colocar bem legalzinho aqui para vocês, tá? Beleza, então, quem são aí a gente vai falar e como teve esses substituintes? É importante para você entender um pouco. Temos o lorazepam, né, também, né, o Lorax, conhecido comercialmente, onde teve maiormente, aqui são os carbonos, né, onde tem a maior parte das substituições, R1, R2, R7, R3, R7, e o R'2. Esse aí se encontra aqui, galera, tá? Esse R aqui, tá? Não confundamos com o R2 aqui de anel A e B, que aí normalmente são esses primeiros, até o 7. Se observa quais são os constituintes, os substituintes que colocaram. Daqui a gente já conhece, né, o famoso hidrogênio, no caso o oxigênio, né, que vai ser a ligação carbonila, aqui o hidroxila. Aqui temos o cloro, né? Observa. E uma coisa importante para falar desse halogênio, né? Eu falei do cloro, é um elemento muito importante, porque isso também aumenta a atividade, tanto que você observa que ele está no carbono 7, tá? E que a gente tínhamos falado, né? Substituições vão provocar esse aumento da atividade. Aqui temos o outro clonazepam, também o famosíssimo Rivotril, né, que a gente observa. Então, você pode observar também, bem parecido com o lorazepam, ele vai mudar somente no carbono 3, né, no caso, que ele não foi mudado, então a excreção dele é diferente. Já o lorazepam, pelo fato dele ter um grupo hidroxila, ele aumenta a sua excreção, já que tem maior solubilidade, tá? Aí, que mais? O clonazepam, ele tem no caso, esse substituinte NO2, né, no caso, e o cloro. É por isso que se chama clonazepam, porque é a clona de nitrogênio, né, clonazepam. É por isso que tem o nome comercial, no caso, desculpa, o nome genérico dele, né, e assim que sabemos dele.
Assim também, pessoal, temos aqui o que? O diazepam, que é onde começou tudo, né? O famoso diazepam, o Valium, também falado, no qual ele é um pouco diferente, porque em comparação com os outros, aqui tem hidrogênio no carbono 1, né? Aqui não, aqui tem o metil. E a gente sabe que metil, ele, por ser estrutura original, ele pode atrapalhar um pouco, no caso, a solubilidade dele, para ele não ser tão lipossolúvel. Aqui temos também no R2 não mudou nada, porque faz parte importantíssima, né, no caso desse grupo farmacofórico, o carbonila, aqui o R3 o hidrogênio igual, e o R7 montou o cloro, né, no caso, o cloro e depois o hidrogênio. Por isso a estrutura básica desse diazepam, a partir das coisas não tão boas do diazepam, nasceram outros tipos de medicamentos melhores, né? Temos aqui o Stazolam, né, o Noctal, conhecido comercialmente, no qual ele é diferente dos outros, porque ele tem uma ligação, na verdade, aqui tem uma formação de mais de um anel, né, formado pela junção dos grupos nitrilo, que até pode observar aqui como é que é, e que isso é característico em outro tipo de compostos, no caso do midazolam, no caso que ele também tem, ele mais utilizado como um anestésico, um pré-anestésico, no caso, do que um simples hipnótico. Tá? Então, se observa, né, tem o cloro presente, se observa, com exceção do clonazepam, todos eles têm cloro presente nas suas moléculas. Tá, galera? E para finalizar, no caso, a gente tem que ver esses benzodiazepínicos. Eles obviamente vão aumentar a duração do sono, eles vão trabalhar naqueles pacientes que são estágio 3, estágio 4 não REM, então eles vão trabalhar nesses estágios. Vai ter supressão do sono REM e diminuição da latência do sono, né? No caso, para você não ficar com aquela assim, que está com sono o tempo inteiro. Por isso que é bom os benzodiazepínicos. Eles vão trabalhar com o receptor GABA, né? Lembrando, já que eles são moduladores alostéricos. Essa modulação alostérica permite que ela se encaixe melhor no receptor GABA, né, no caso, porque não é assim, essa questão de química farmacêutica, como a gente conversa nas aulas, é uma questão mais voltada para configuração dimensional. Normalmente a gente vê tudo 2D, mas 3D é outra coisa. E essa modulação alostérica está envolvida com esse encaixe molecular nesse receptor. Beleza, pessoal? Então, isso basicamente nossa aulinha, né? Uma aulinha bem rápida e né? Um pouco corrida. A gente vai falar em breve sobre os barbitúricos, beleza? Então, pessoal, a gente continua agora, ainda estamos dentro de hipnóticos e sedativos, e vamos falar agora dos barbitúricos. Lembrando, os barbitúricos também têm a propriedade hipnótico-sedativa. Normalmente temos 3.000 barbitúricos, moléculas descobertas até o momento, somente 30 no mercado atualmente. Ela vai ter ação no sistema nervoso central, na musculatura esquelética, lisa e cardíaca, enfim. E a estrutura que nós observamos aqui é a estrutura desse barbitúrico, né? Um anel conformado por nitrogênios, seguido de, no caso, carbonilas, né? E aí denominamos que nessa região aqui da A, ela se baseia nesses dois substituintes que a gente vai falar, R1 e R2. Também na estrutura AV vai depender, no caso desses dois substituintes, no carbono 1 e 3, né, no caso, R3 e R4. E na unidade C, que depende, no caso, aonde que vai ter, às vezes, normalmente está com um grupo com um oxigênio, qual dá um carbonila, mas às vezes pode ser com um tio também, que pode ter um enxofre presente, isso vai depender. A gente sabe que esses barbitúricos são chamados também, são ácidos, né? Ácidos barbitúricos, no caso, também chamados de 5,5 dissubstituídos ou 5,5 tio barbitúricos, já que podem ter o grupo enxofre, como nós tínhamos falado. Eles são os que mandam nas propriedades hipnóticas. Eles também podem ser utilizados como um anticonvulsivante e um anestésico, no caso, isso dependendo da molécula.
Aí nós sabemos também, na parte delas, né, que se você aumenta o número de carbonos, isso aumenta a lipofilicidade, ou seja, que ele se torna lipossolúvel, tá? Agora, dentro dessas mudanças, se você ramifica mais uma cadeia, se tiver insaturação ou substituição de grupos aromáticos e cíclicos por grupos alifáticos, o que vai acontecer com isso? Isso vai aumentar a atividade e encurtar a ação. Então a atividade vai sofrer uma melhora, em compensação a ação vai ser menor, né? E isso depende, né? Dentro dos vários barbitúricos, tem alguns que vão muito tempo, no caso nessa ação, vai até 10 horas, outros vão 3 horas e assim por diante. Agora, se você inserir um grupo halogênio na estrutura A, né, que é R1 e R2, que tínhamos falado aqui, isso vai fazer, e de preferência, se for um alquila, né, uma cadeia, isso aumenta a potência. Isso aqui é muito importante, viu, pessoal? Porque imagina você construir seu barbitúrico, se baseia nisso, você quer aumentar a potência, hipnótico, anticonvulsivante, anestésico, isso vai depender. As alquilas, né, as cadeias em R3 diminui a ação. Então, quando você coloca nessa região no carbono 3, isso também leva a um sério problema de diminuir a ação, né, no caso, R3, desculpa aqui, no R3. As alquilas que tem 2 nitrogênios, no caso, se você colocar uma alquila aqui, ou seja, esses R3 e R4, se colocar cadeias longas, isso aí inativa completamente a molécula. Então, por isso, né, normalmente você observa nas moléculas que a gente vai ver, esses nitrogênios, eles não têm, no caso, nenhum tipo de substituinte, somente o nitrogênio, o hidrogênio presente, né, deles. Agora, como eu estava falando, o enxofre, o que faz o enxofre que se coloca aqui na unidade C? Isso encurta a ação. Tá? Então, aí você vai pensando, como que vai ser minha molécula, né? Você quer curta ação, porque isso depende bastante também das reações adversas que ela pode causar, né? Sabemos que barbitúricos, por segurança, eles não são tão bons quanto os benzodiazepínicos, já que os barbitúricos, aumentando a dosagem, você leva até a morte. Já os benzodiazepínicos não, eles não conseguem alcançar porque eles se volvem tolerantes também, né? Já os barbitúricos não. Beleza? Então, pessoal, basicamente seria a nossa aulinha de hoje, né? No caso, só para acrescentar mais uma coisa aqui que eu estava já esquecendo, né? Vocês estavam felizes, né? Tá terminando a aula. Lembrar aqui, para ter um barbitúrico de ação longa, eu preciso aumentar um grupo fenila insaturado, de preferência, no carbono 5, né? No caso aqui, né? Na estrutura A. Se eu quero de ação curta, no caso, eu vou poder colocar uma cadeia longa em 5 também. Tudo quase se gera em base nessa estrutura A, né? Uma ação intermediária, cadeias menores e menor ramificadas em 5. E se eu quero uma ação muito curta, eu vou colocar 2 cadeias longas em 5. Para você imaginar isso, vocês vão ver aqui nesses exemplos que eu coloquei aqui, através desses 2 barbitúricos, bem conhecidos, o fenobarbital, no caso, e o pentobarbital. No caso do fenobarbital, a duração de ação é aproximadamente de 10 horas, né? Então, uma ação longa, né? No caso, você pode observar que ele não tem, lembra que tínhamos falado no nitrogênio, né? Não foi substituído, só teve uma substituição aqui, que aumentou o grupo fenila, definitivamente, né? O que aumentou, né, a ação dele. Se já compara com o pentobarbital, já ele uma ação curta, no caso, 3 a 4 horas, e teve o quê? No caso, no 5, teve esse aumento dessa cadeia, e está também ramificada, né? 2 cadeias, no caso, cadeias menores, né? No caso, e menor ramificada, só tem uma ramificação no carbono 5. Não podemos interpretar ela como ultra curta, porque 3 a 4 horas presentes. Beleza? Então, pessoal, assim, agora sim terminamos essa nossa aula, né? Lembrando, né? Hipnóticos e sedativos. Qualquer dúvida, essa aula vai estar postada
vai estar postada no site do meu canal de YouTube. Até mais, pessoal. Abração. Bye, bye.